Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê o like se o vídeo for relevante para você. Tá? Meu nome é Roberto. Hoje quero abordar com vocês aqui um assunto a respeito do narcisista. Como todos, né, que assistem meu canal sabem de fato como é viver com um narcisista, né? Ou mesmo que não viva, né? Às vezes a gente se esbarra com um aí na sociedade, na cidade onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, sempre tem alguém. E os narcisistas que mais abusam e mais aproveitam da gente é aqueles os quais a gente deu confiança, né? A gente não sabia. Era uma fase a qual a gente pensava que as pessoas eram o que pareciam, né? A gente era tão inocente, tão ingênuo, acreditava que as pessoas que vivia dando tapinha, que era legalzinha com a gente, né, que se oferecia para ajudar, se oferecia em alguma coisa, essas pessoas a gente foi dando confiança, né? A gente foi abrindo a vida da gente, foi abrindo a casa da gente, foi contando segredo para elas, né? Pessoas do bairro mesmo, pessoas que a gente achava que eram amigos da gente, né? A gente até convidava eles, né, para alguma festinha que a gente tinha para a família. A gente se preocupava com ele, né? Então essas pessoas as quais chegaram, se aproximaram da nossa vida, a gente foi dando trela, foi dando confiança, né? E eles foram chegando de mansinho. E hoje, né, tá o que tá. Aí estamos, aí estamos cheio de narcisista em volta da gente, já tem um vínculo, já se conhece bastante. Só que a gente que é vítima, né? Só a gente sabe, né, quem são realmente essas pessoas. Mas a gente tem uma dificuldade, né, para se desvincular dessas pessoas, porque são tantos, né? E todo lugar que a gente vai, no nosso bairro, por exemplo, você encontra um narcisista ali, um narcisista aqui, porque hoje já caiu a ficha, né? Hoje você já sabe é, que você só fica na pior com essas pessoas, né? A maioria delas que a gente conheceu, que a gente deu trela, que a gente formou um vínculo, que a gente deu confiança, que a gente mostrou a vida da gente, abriu espaço da vida da gente para elas, né? Então, hoje a gente está meio amarrado com elas, mesmo a gente não querendo, a gente se sente meio amarrado, né? Eu acredito que hoje, por conta da maioria das pessoas acontecem isso por conta do medo, né? Estão amarradas e não se desvinculam, não se afastam às vezes por conta do medo, do que a outra vai pensar, o que ela vai fazer. E é assim, né? É assim que os narcisistas, as pessoas, e aparentemente para as outras pessoas, né, eles não são narcisistas. Só as pessoas que são vítimas que sabem o quanto essas pessoas são aproveitadoras. E às vezes elas vão na casa das vítimas, né, vai lá, abusa, tira mais uma casquinha e a vítima ainda continua naquela vida ali. Ela já está até o pescoço já daquela pessoa, mas não sabe como desvincular mais, como se livrar daquela pessoa, né? Ela já está já engasgada. E o pior de tudo, né, que dói, chega a doer na alma, é que eles agem, como disse a Nice no comentário de um vídeo meu aí, eles agem veladamente. São cínicos. Eles, no momento, eles vêm, te prejudicam, né, te lesam, aí no outro momento eles voltam rindo, né, batendo nas suas costas, te chamando de amigo, como se nada tivesse acontecido. Então, aos olhos dos outros, eles são pessoas boas, né? São bons samaritanos, contribuem com o bom andamento, né, da comunidade, mas lá no fundo, só a vítima sabe o que está passando. E tá cheio de gente assim, né, que desde a infância, né, formou vínculo com o narcisista, com pessoas aproveitadoras, pessoas abusivas, né? E, e aí chega numa altura que já está ali, né, naquele bairro, e aos olhos dos outros parece uma comunidade, parece que está todo mundo bem, parece que é todo mundo legal, parece que é uma família, mas no fundo não é. Né? Só a vítima sabe que está ali sendo aproveitado e abusado por aquelas pessoas, por aqueles narcisistas que tem por ali. Só a vítima está vendo. Né? As outras pessoas não veem isso. Pelo contrário, as outras pessoas às vezes são até os narcisistas também que aproveitam. Então,
Aí, o que que eu venho falar sobre isso? Eu venho falar sobre isso porque eu passei por isso. E passo. Me envolvi com vários narcisistas na minha vida. Com várias pessoas que abusaram de mim, sabe? E por causa da minha ingenuidade, né? Eu fui dando trela, fui abrindo a minha vida para eles, fui dando confiança, acreditando que elas eram realmente o que pareciam. E no fim, nessa altura do campeonato, eu percebi que não, só eram pessoas aproveitadoras, pessoas abusadoras, zombeteiras, pessoas que zombavam, né, que me colocou muitas vezes como chacota. E aí, o que, que é que eu venho falar com isso? Eu venho falar que a única forma que eu encontrei, né, de me desvincular dessas pessoas para sempre foi eu tomar uma atitude, né? Eu tomar uma atitude e por mais que as pessoas pensem o que quiserem, né, eu resolvi enfrentar essas pessoas. Eu comecei a mudar meu comportamento e com várias pessoas, porque na minha situação, como eu fui uma pessoa aí tida como chacota na sociedade, né, como eu fui diagnosticado como um esquizofrênico, uma pessoa, né, que tinha carência, que tinha dificuldade para me expressar, para entender as coisas. Na escola, inclusive, eu tive dificuldade para aprender as coisas. Então, de lá para cá, eu vim aí acumulando narcisistas na minha vida. As pessoas faziam o que queria e eu não sabia como me defender. E por conta de ser uma pessoa carente de entendimento, carente de informação, né? Vem de uma família aí o qual o pai era alcoólatra, a mãe era esquizofrênica. Então, o meu conhecimento era só isso, né? E tinha aí um entendimento, um sentimento inferior dos demais, né? Então, eu se via cercado de narcisistas. Porque a sociedade, no modo geral, ela é fingida. Ela também, ela se coloca como uma boa samaritana, como uma comunidade preocupada com o sofrimento das pessoas. Mas, na verdade, ela não é nada disso. Ela também é fingida. Porque a sociedade, ao meu modo de ver, também é uma narcisista. Né? Ela se coloca como ela age veladamente aos olhos das pessoas, né? A sociedade está preocupada com o bem-estar das pessoas, mas no fundo não. No fundo, a sociedade ela só faz aquele papel de bom samaritano. Então, para quem é vítima de narcisista, diante da sociedade, a vítima sempre fica no prejuízo. Sempre fica no prejuízo. Se você, por exemplo, for vítima de um padre, né? Se for vítima de um pastor, se você for vítima de uma pessoa que é autoridade, né, na sociedade, com certeza você vai sair no prejuízo. Vai sair no prejuízo diante dos olhos do social, porque o social baba. O social baba para as autoridades, né? Assim como acontece com muitas pessoas por aí. Elas se veem cercadas de narcisistas pela sociedade, pelo bairro, né? O qual quem está por fora olha e parece uma família. Como eu disse, às vezes o narcisista vai lá na casa daquela pessoa, abusa, aproveita dela, tira uma casquinha e vai embora. E aquela pessoa está lá sofrendo e não sabe como se vincular. Mas o que eu quero dizer, o que eu fiz? Eu tomei uma atitude radical. Fechei a cara. Mudei meu comportamento. Mudei meu comportamento. E o que eu tenho de falar para você é isso. Você precisa tomar essa atitude, certo? É claro que com o tempo eu fui descobrindo que eu ficar com raiva, com remorso e querer ser agressivo com essas pessoas é o pior caminho, né? Então eu precisei ir mudando o meu comportamento para poder sair com classe nessa situação, né? Se desvincular com classe e me elevando, né? Elevando o meu ser e aprendendo a esnobar, né? Desdenhar, esnobar dessas pessoas, né? Desvincular totalmente dessas pessoas, não a ponto de maltratá-las, né? Um exemplo dela chegar e me abordar, eu maltratar, ser rancoroso, ser agressivo, ser irônico, não a esse ponto, mas estou aí na luta trabalhando o meu emocional para ser uma pessoa assertiva com essas pessoas, porque o que eu passei
não desejo para ninguém, mas eu imagino que muita gente passou e passa por isso, o qual eu passei, né? Então, a ideia que eu tive foi essa, sabe? A ideia que eu tive foi essa, afrontar, né? Como diz aí a Anice, né? Uma inscrita aqui do canal, que eles detestam afronta. Eles detestam, principalmente os agressivos, né? Principalmente os agressivos. Esses agressivos que colaram mesmo a gente e que eles não aceitam que a gente saia da vida deles, eles não aceitam. Né? Por mais que eles estão aproveitando, que eles não estão contribuindo nem um pouco com a vida da gente, eles só estão tirando, né? Estão sugando, além da nossa energia, outras coisas materiais que, se ele tiver a oportunidade, eles tiram mesmo, né? Eles não aceitam sair da vida. E aí a gente precisa a gente precisa enfrentar, aprender a não tolerar mais esses abusos, né? E aí tem que ser com a gente isso. Tem que ser com a gente isso. Trabalhar o emocional. Eu entrei em crise de existência por conta disso, né? Porque chegou um momento que caiu minha ficha. Porque até então eu acreditava que as pessoas queriam o meu bem. Por mais que eles zombavam, zoavam, me tiravam como chacota, eu ainda acreditava que eles queriam o meu bem. Né? E depois eu fui vendo a realidade, que não é assim. E eu acredito que isso acontece no mundo inteiro, na toda a cidade, no Brasil inteiro, com muitas pessoas que estão presas com medo, né? Com medo com medo de agir, de afrontar, né? De desdenhar, de tirar o olhar, de fingir que não viu, de esnobar alguém por conta do medo do que a outra pessoa vai pensar, do que a sociedade, do que a comunidade vai pensar a respeito disso. Agora eu tenho uma coisa para falar para você. A comunidade não está nem um pouco preocupada com você, tá? Nem um pouco preocupada com você. O ser humano não se preocupa, na verdade, um com o outro, né? Ele se preocupa com a vida dele e nada contra isso, certo? Agora a gente não pode deixar, né, por conta dessa ilusão que as pessoas vivem, né, de achar que a comunidade está preocupada um com o outro e a gente fica cedendo, né, cedendo, dando trela, dando mais atenção e se submetendo a maus trato por conta de a gente ficar com medo do que a comunidade, do que a sociedade, do que as pessoas vão pensar a respeito disso. Por conta disso é que eu radicalmente mudei e estou mudando o meu comportamento e venho aqui nesse canal passar para você. Você deve agir desta forma, você entendeu? Erguer a cabeça, levantar a cabeça, não se fazer de vítima, tá? Porque isso aí foi um erro que aconteceu lá atrás, certo? De fato existe mesmo os narcisistas, mas foi um erro por conta do meu comportamento, né? Por conta da maneira como eu me expressei, né, que eu dei oportunidade, eu dei motivo para essas pessoas aproveitarem de mim. Então hoje eu estou mudando o meu comportamento, hoje eu não dou motivo, não dou trela, entendeu? Então é assim que você deve fazer. Você precisa ter coragem de enfrentar essas pessoas, tanto na sociedade, quanto dentro de casa, quanto em qualquer relação no trabalho, certo? A Nice falou que eles ficam, eles não gostam que afrontam. Não gostam mesmo, porque você está tirando deles, né, alguma coisa. Só que é seu, você tem o direito de tirar, né? É seu, a vida é sua. Você se comporta da forma que você quiser. É aquilo que eu falei. Não devemos maltratá-los, porém não devemos lambê-los, ficar agradando. A gente não tem que agradar ninguém nessa vida, ninguém mesmo. Bom, o vídeo é esse, tá? Vou ficar por aqui porque tá se estendendo demais o vídeo. Tá se estendendo demais o vídeo, mas é isso que eu queria falar para você. Valeu? Obrigado. Até o próximo vídeo.